Começa mais um 16mm e hoje é dia do quê, Russo? Hoje é dia de falar de Era Uma Vez em Hollywood, novo filme de Quentin Tarantino. O nono e penúltimo filme do diretor. Só antes de começar a falar sobre o filme, passar um recadinho rápido que é o podcast do 16mm, que a gente lança programas novos toda segunda-feira, debatendo as principais notícias da semana. E aqui, esse filme, se for para fazer uma sinopse sobre ele, é basicamente o ano de 1969 em um universo paralelo, né? Exato. E um universo de Tarantino, e acho que isso é o que eu já começo a gostar do filme, é porque todo filme do Tarantino parece que a gente tá vivendo num mundo paralelo. Exatamente. Num mundo criado pelo Tarantino. Você percebe muito isso pelos exageros dele, seja na cor, seja na ação, ou na própria forma como os personagens agem um com o outro, assim. Normalmente a gente trata exagero como algo negativo, só que aqui eu acho que é algo positivo porque tá dentro da proposta do Tarantino, né? Exato. É uma característica dele porque ele gosta de usar esse exagero pra justamente mostrar um cenário, assim, uma visão de mundo dele para aquela determinada situação. Então, um cara que a gente viu ele matando Hitler no cinema, Exato. eu acho que a gente já entende o nível de exagero. Mesmo se passando em 1969, que é toda aquela época que estão surgindo mais os hippies, estão mais fortes, o movimento anti-Vietnã, nova Hollywood no cinema, mas você sente que não é aquele período real, né? Exato. Você embarca realmente naquele mundo do Tarantino justamente por ele que trabalhar as principais características dele no filme. Que é a questão do diálogo, mas também a questão de design de som, que eu acho impecável nesse filme. Design de produção também, de reconstruir uma Los Angeles de 1969 que eu achei impressionante. Não, é impressionante. Isso que eu ia falar, a parte técnica, principalmente design de produção e figurino, acho que são duas categorias que tá fortíssimo já pro próximo Oscar, é impressionante mesmo. Você se sente dentro daquele mundo, e não só naquele mundo, né? Porque além do filme, eu acho que o que eu mais gosto aqui é como ele trabalha a ideia de um filme dentro de um filme, ou a realidade e o filme é essa linha tênue que parece que não existe. Então eu acho que toda essa brincadeira funciona muito bem também no design de produção, quando tem os sets mesmo de filmagem, né? Sim, a parte do faroeste e tal. Em relação aos personagens, eu gosto como ele faz isso, trabalhando o estereótipo, mas assim, forçado real, justamente para deixar esse exagero que ele faz muito claro para você entender o que é o personagem, o que é o universo. Eu gosto muito também como ele brinca com a ideia do ator principal e o dublê, né? Sim, Isso é maravilhoso. E isso é mais uma coisa que ele brinca tanto no filme como na vida real, que no filme eles são assim, só que na vida real meio que rola também essa diferenciação, né? E falando em cinema da época, falando no que ele gosta, esse filme acho que é um dos que ele mais se divertiu. Nossa, com usando certeza. referência. E é muito legal que ele brinca com coisas que são reais e coisas que são ficcionais. Ao mesmo tempo, eu acho que o Tarantino chegou num nível de usar referências que ele já tá se autorreferenciando. Tem uma pra você que viu todos os filmes dele, que vocês vão identificar muito fácil, que é maravilhosa. Não, eu acho que várias, né? Ele faz isso algumas vezes e é legal como ele brinca com as referências que ele puxou pros filmes dele. Então ele coloca em tela no filme dele as referências que ele sempre usou em diversos outros. E acho que na maioria das vezes engrandece o filme. Acho que não são easter eggs aleatórios aqui e ali. Óbvio que tem alguns que você fala, se ele mudasse esse nome e usasse um nome normal, daria na mesma. Daria no mesmo, mas por que não, né? Exato. Funcionou pra quem conhece o universo e pra quem é fã do Tarantino. Mas uma coisa que eu senti um pouco de falta nessa questão das características dele são as extensões de cena dele. Eu vi nesse filme ele usando muito a questão de corte, coisa que a gente não tá tão acostumado nos filmes dele, e isso me deu uma certa incomodada no início, mas como ele seguiu essa proposta até o final, eu entendi que ali pode também ser uma visão dele do cinema da época, que trabalhava muito com isso, justamente por você não ter uma tecnologia o suficiente para você trabalhar longos planos. Mas, assim, o Tarantino, quando se trata de direção, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Até quando coisas que eu não gosto, por exemplo, tem uma parte no terceiro ato, sem dar spoilers, mas que ele começa a narrar acontecimentos, e ele usa o off ao mesmo tempo que ele mostra exatamente a mesma coisa em cena, e mostra o horário em cena ao mesmo tempo que ele tá narrando também o horário. Então eu nunca gosto quando aparece isso nos filmes. Eu até entendo que
o porquê ele usar isso aqui, mas ainda assim eu não consigo gostar desse recurso. E apesar de eu ter gostado muito, acho que a gente gostou bastante desse filme, eu acho que não é o melhor filme do Tarantino, nem perto disso, mas eu acho que tá mais ou menos ali no nível dos Oito Odiados, até porque se parece muito como o filme ele é montado e como ele é construído, que ele se estende um pouco mais do que precisava, ele é mais longo do que precisava, e ele segura muita coisa para uma cena final que é maravilhosa. Exato. Mas tem bastante barriga ali, e eu acho que isso envolve muito a personagem da Sharon Tate. Eu entendo ele querer retratar a Sharon Tate na época e tal, mas tinha que dar um pouco mais de substância, porque a Margot Robbie é muito boa, eu acho que os momentos que tem dela, ela entrega demais, só que a personagem tem muito pouco pra fazer. No começo eu até tava tentando interpretar essa visão dele pra Sharon Tate, de realmente passar uma visão que o estúdio enxergava ela. De ser aquela atriz que é só pela beleza, fazer uma personagem bobinha aqui, outra ali, e por isso ela segue essas características na vida real. Só que o tempo vai passando, já ok, eu entendi, mas já tá muito, vamos dar uma... E realmente, as críticas que estão fazendo lá fora em relação a ela não ter nenhuma fala, é exatamente isso, porque ela não tem, sei lá, umas 5 falas diferentes durante o filme inteiro. Então, e aí parece que é muito a ideia de, eu vou fazer uma história paralela e ter a Sharon Tate aqui do lado, só pra situar o público em que época tá se passando, e um acontecimento que ficou famoso, e aí a gente traz um personagem do Roman Polanski que nem aparece direito, a gente traz um Charles Manson que também aparece muito pouco, e eu acho que nesse sentido, eu acho que poderia passar na mesma época, poderia trabalhar tudo isso, mas teria que dar um pouco mais de substância, ainda mais pra Sharon Tate, que ele meio que faz referência a isso, como se ele fosse trabalhar mais ela, dá algumas cenas pra ela, só que tem momentos que ela sai do filme e você esquece dela e ela só vai voltar muito tempo depois. Isso acontece um pouco com o personagem do Brad Pitt também, que ele volta mais forte no final, mas acho que tem um segmento ali de pelo menos 30 minutos que ele não aparece. Exato. Eu acho que ela funciona muito mais como uma costura apenas, então fica essa crítica, porque se ela serve como uma costura, ou você apresenta ela como background, tipo, cita que a Sharon Tate existe naquele universo, ou você dá uma atenção maior. No caso do Brad Pitt, eu acho que como ele vai ser ele é muito usado na parte final, então ele ter essa exploração mais demorada no começo, é mais pra você reconstruir o personagem aos poucos, como ele gosta de cozinhar personagem. E até no personagem do Brad Pitt, isso até faria sentido porque ele é o dublê, então o momento que o foco tá no personagem do Leonardo DiCaprio, que por sinal tá muito bem nesse filme também, ele é impressionante. Eu acho que é algo que é sempre muito difícil, que é um ator interpretando um ator, e eu acho que isso é o que ele vem de melhor. O drama de um ator tendo que interpretar alguma coisa é maravilhoso. Mas eu acho que isso é interessante pro personagem do Brad Pitt, ele sair de foco quando o foco tá no Leonardo DiCaprio. Já no caso da Margot Robbie, aí eu já não gosto muito, eu acho que é muito talento desperdiçado por uma atriz que é absurda. Mas por outro lado, acho que por mais que a gente não tenha gostado, dá pra ver que o Tarantino, ele tem a noção exata do que ele quer passar, e isso fica muito claro quando ele cria as coincidências e como ele entrelaça muito bem todas as narrativas de personagens diferentes. Eu acho que é sempre uma coisa muito difícil de se trabalhar coincidências para não ficar algo muito forçado no roteiro, só que aqui eu gosto muito da forma como ele faz isso. E por mais que tenha esses vários pontos positivos do filme, eu enxergo ele como, acho que, o mais difícil do Tarantino para um público geral. As outras narrativas, elas funcionam por si só no universo, a gente consegue embarcar muito. Aqui a gente até embarca, mas eu acho que quem é fã de cinema e conhece muito o cenário, não só da época, mas também de western e também como funcionava as produções cinematográficas, vai gostar ainda mais, porque puxa várias... Mano, tem referência que nem a gente pega, justamente por ser referência da referência do cinema americano muito raiz, assim. Ele não se importa em tentar situar o público, né? Ele fala, você que tá entendendo o filme, esse filme é pra você. Então você tem que entender o contexto da época, você tem que entender o cinema da época. Por exemplo, tem uma parte que ele traz um segmento pro Steve McQueen, bem rápido ali, que se você não é ligado em cinema e você não sabe quem é Steve McQueen, você vai ficar boiando completamente. Em relação a esse ponto, no começo do filme, eu achava que ele ia ser muito explicativo, porque o filme já abre com uma explicação sobre quem são os personagens, o universo deles, e eu achava que ele ia seguir essa linha, mas realmente ele falou, ó, se você não entende o que tá acontecendo aqui, você não vai gostar e assim, não é pra você. Ele
é até explicativo em alguns momentos, mas é explicativo daquele jeito Tarantino, né? Exato. Tipo, vou puxar um flashback aqui que é sempre tentando fazer algum tipo de humor, que pra mim acho que funciona muito bem em todos. Por exemplo, um que ele só aponta uma seta e fala, tá o personagem. Aí você fala, maravilhoso, entendi já o que você quer passar. Então, isso é algo que o Tarantino já traz há muito tempo, até nos Oito Odiados, que eu falo, uma cena que ele para o filme quase no final e fala, calma aí, você não tá entendendo o que aconteceu? Deixa eu voltar e trazer um personagem que eu não tinha apresentado, e por isso que tá acontecendo. Que se fosse na mão de outro diretor, seria algo que não ia funcionar, mas na mão dele, como ele tem o controle da obra, ele sabe o que ele tá querendo passar, aí eu acho que funciona. Então chegamos à hora da nota, e aqui eu acho que eu vou ser um pouco mais rígido do que eu costumo ser. Eu acho que eu dei notas maiores para filmes que são inferiores a esse, mas é porque quando se trata de Tarantino, a gente tem a nota de corte, a nota 10 é muito alta, né? Exatamente. Porque a nota 10 é Pulp Fiction, que é um filme nota 11. Cães de Aluguel também é um filme maravilhoso. E se a gente pensar que ainda tem Bastardos Inglórios, tem Django Livre, tem Kill Bill, que eu também acho superior a esse, então acho que por isso eu vou dar uma nota 8 pro filme, apesar de eu ter gostado muito dele. Pô, por incrível que pareça, quando você falou que ia ser mais rígido, uma nota mais baixa, eu pensei que você ia ser mais baixa do que eu, e eu tô com a mesma nota que você, dá 8 mesmo, justamente seguindo um pouco dessa linha. Eu sei que a gente tem que analisar o filme por si só, mas quando a gente se fala de que é um diretor muito autoral, é impossível não seguir essa linha de comparar mesmo um filme com o outro, e é isso de você que embarcar na história, que entender a proposta dele, funciona em muitas coisas, só que em outras realmente incomoda. Então é isso, final de mais um vídeo aqui da nossa crítica. Comenta aqui embaixo se você assistiu o filme, o que você achou, o que você acha dos filmes do Tarantino, né? Não esquece também de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. E também passar no primeiro comentário que tem aqui embaixo para ver as nossas outras redes sociais. Exato. Além do podcast, a gente também tem Twitter, a gente tem Instagram com conteúdo interativo, Facebook com críticas. Eu vou deixar linkado aqui também críticas escritas sobre esse filme, então dá uma passada lá para conferir. É isso, por hoje é só e corta.